Olá, meu nome é José Cláudio Lopes, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru, sob orientação do professor Eduardo Carlos Bianchi. E o tema do meu doutorado é o desempenho da lubrifrigeração por Micheli e limpeza da superfície de corte do rebolo na retificação de ferro fundido modular. Quando nós falamos de ferro fundido, existem vários tipos, né? Desde ferros fundidos mais comercializáveis, né? Ferros fundidos mais difundidos no mercado, até ferros fundidos um pouco mais notórios, no qual tem um valor agregado muito elevado no mercado, né? O valor agregado deste material está relacionado diretamente à sua resistência mecânica, à sua capacidade de fabricação e propriamente o valor de mercado que ele tem pelos benefícios, né, que ele pode gerar quando submetido a um processo de fabricação e confecção de uma peça. Então, desses vários tipos de ferros fundidos, né, em geral se destaca, que é o ferro fundido nodular. Por isso ele tem elevada temperabilidade, uma alta resistência mecânica, uma elevada alta tenacidade, elevada resistência à fadiga e principalmente uma fácil usinabilidade. Mas todas as vezes que nós temos um material que ele tende a ser facilmente usinável, ele também acarreta outros problemas, principalmente no processo de retificação. E a fim de minimizar esses problemas, principalmente em relação à fabricação de eixos virabrequins, engrenagens em geral, tem-se o objetivo do meu projeto de pesquisa, né, do tema do meu trabalho de doutorado, que é, a partir do processo de retificação de ferro fundido nodular, juntamente com diferentes grãos abrasivos, né, com diferentes friabilidades, desde um mais friável e outro menos friável, poder analisar, né, quais são os efeitos da rugosidade, desvio de circularidade, potência, energia específica de corte e outros dados, a partir desses valores e desses parâmetros, né, que foram selecionados para esse projeto. Outro fator importante é a forma de refrigeração, né? Como se faz a refrigeração desse processo, né? Quando nós falamos, como o ferro fundido é um material a priori de fácil usinabilidade, ele também gera um outro fenômeno, que é o empastamento. E esse empastamento, muitas das vezes, ele pode gerar desvios geométricos e dimensionais nas peças, muitas vezes até tornando inviáveis a sua respectiva aplicação. Então, como fazer, né, como tornar esse processo compatível, né, a futuras normas ambientais, compatível a toda a parte green, né, toda a parte ambientalmente correta, relacionado ao processo de retificação e também aos diferentes grãos abrasivos aplicados nesse processo. Então, para poder entender, né, e submeter essa ideia desta pesquisa, nós procuramos comparar, né, um fluido convencional, que é o fluido amplamente difundido no mercado, né, no mercado, nas indústrias, que também tem um passivo trabalhista complicadíssimo, uma alta contaminação normal, né, sobre um fluido puro, e uma aplicação submetido aí ao fluido diluído. Então, para fazer esta analogia, né, esse comparativo, né, nós buscamos, então, analisar, né, mediante alguns critérios, entender como que funcionou os nossos dados. E entendemos o seguinte, né, quando nós colocamos o fluido MQL juntamente diluído, ele, pelo fato de ter mais água na sua composição e ter a capacidade de remover mais calor, nós vimos valores numéricos muito melhores em comparação ao MQL puro, principalmente relacionado à geração de calor, chegando muitas vezes muito próximo aos valores que nós vimos do fluido convencional, por exemplo.
E essa mesma tendência, né, ela ocorreu tanto na rugosidade como no desvio de circularidade, no desgaste diametral, potência, e também um outro aspecto. Quando nós olhamos também para o ponto dos diferentes grãos abrasivos, as diferenças entre os grãos abrasivos, que é o menos friável, que é o GL, e o mais friável, que é o GS, nós vimos também que os dados se comportaram de uma melhor maneira quando nós tivemos um grão abrasivo menos friável. E, a priori, né, nós pensamos, né, poxa, grãos abrasivos mais friáveis, ele gera mais arestas de corte, posteriormente, corta melhor, então os dados deveriam ser melhores. Mas mostrou-se diferente. E esta diferença ela é explicada de uma maneira diferenciada, porque nós podemos pensar o seguinte, né? Quando nós temos um grão abrasivo que ele é mais friável, ele é menos friável, eu tendo a ter uma maior homogeneidade desses grãos abrasivos. Embora a superfície da aresta de corte ela seja menos agressiva, mas a geometria, né, olhando numa escala microestrutural, numa escala microscópica, a geometria do rebolo em si, ele se permanece mais homogêneo. E desta maneira, nós podemos também conferir que esta homogeneidade ela passa para a peça. E nós podemos ver também isso quando nós pensamos, por exemplo, em desgaste. O mais friável se desgastou mais, mas também o mais friável se desgastou mais. E, consequentemente, também nos conferiu melhores valores de rugosidade e desvios de circularidade. Bom, como conclusão, toda essa ideia, né, que sucintamente eu explanei, né, que eu expliquei aqui, foi publicado, né, nesse periódico internacional e comprovando, né, assim, evidenciando, né, tudo aquilo que eu comentei aqui nesta apresentação. Então, agradeço, meus agradecimentos às empresas que estão sempre conosco, às instituições que, de forma direta ou indireta, por meio de auxílios com relação a algumas análises, ou até mesmo por parcerias com docentes, as empresas, enfim, né? Agradeço, fico nos agradecimentos, e também, principalmente em relação à CAPES, né? Um agradecimento especial para a CAPES, que financia a minha bolsa de doutorado e me financiou no mestrado, no doutorado, e também a Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru, a Unesp, que me acolheu e me acolhe há tantos anos. Muito obrigado, fico à disposição para quaisquer perguntas que possam vir e qualquer coisa, por favor, entre em contato. Muito obrigado.